Mas eu queria agradecer ao Manuel, né, e à organização deste evento por me terem convidado, em nome da Cosmic Air, para apresentar um pouco o trabalho que nós temos vindo a fazer. Já me apresentaste, Manuel, mas acrescentar que eu trabalho na Universidade Católica, mas sou membro também fundador da Cosmic Air, que é uma associação que nasceu a partir de um serviço no Boom Festival, ou seja, o Boom Festival sendo um evento onde algumas pessoas consomem substâncias psicoativas, volta e meia havia alguns problemas relacionados com esses consumos, ou seja, crises psicológicas relacionadas com esses consumos em particular. E por esse motivo, a organização deste festival decidiu criar um serviço específico de emergência psicadélica, ou seja, um serviço que acolhesse pessoas que estavam em estados alterados de consciência e que estavam a ter experiências psicológicas bastante desafiadoras e que servisse como um ambiente seguro, com intervenção não farmacológica, que permitisse então que as pessoas passassem essas experiências em segurança, digamos assim. Com base nesta abordagem, este serviço foi crescendo, foi juntando outras valências, nomeadamente um serviço de um laboratório móvel que analisava as drogas que circulavam no evento, ou seja, um serviço de drug checking, que é o que nós chamamos a este tipo de serviço, e que permitia precocemente identificar substâncias potencialmente perigosas que estavam a ser vendidas nesse evento e espalhar alertas, digamos assim. E também uma parte de informação sobre uma parte informativa, não é, para pessoas que queriam experimentar substâncias psicoativas. Ou seja, basicamente esta semente que foi plantada no Boom, em 2016 constituiu-se pelo que nós chamamos uma intervenção full spectrum, né, ou de espectro alargado, onde a intenção era intervir com pessoas que utilizam drogas em várias fases do seu relacionamento com a substância. Ou seja, numa fase em que pretendem obter informação sobre a substância porque estão a pensar consumir, ou já consomem e querem saber como é que podem reduzir riscos e maximizar as experiências de prazer, minimizando também os riscos associados a esses consumos. Ou seja, contactar também com pessoas que já decidiram consumir, que já compraram as substâncias, mas nós sabemos que os mercados ilícitos de drogas são informais, não estão regulamentados e que circulam, ou seja, nunca se sabe muito bem o que é que circula, na verdade. E então a possibilidade dessas pessoas testarem, não é? Ou seja, submeterem a um laboratório amostras da substância que compraram com o objetivo de aceder a informação objetiva sobre as substâncias que pretendiam consumir e para nós também ter uma espécie de padrão dos mercados informais inicialmente do festival. E depois, para as pessoas que já consumiram e que acabaram por ter riscos associados, ou seja, riscos psicológicos associados, mas também nós temos vindo a alargar um bocado este conceito de safe zone e agora estamos também a acolher vítimas de violência sexual, por exemplo, no ano passado, num outro festival, já atendemos um caso de violação, por exemplo, que tinha acontecido nesse festival, muito na lógica do apoio psicológico e depois referenciação para serviços vocacionados, então temos vindo um bocado a alargar a nossa intervenção. Passando para ambientes urbanos agora, eu tinha de fazer esta contextualização, Manuel, mas passando agora para a cena urbana, não é? Especificamente de Lisboa, com base nesta história e que nesta experiência de intervenção e que fomos sendo capazes de construir neste festival em particular, que acontece de 2 em 2 anos em Portugal, nós decidimos a certa altura constituir esta resposta enquanto uma associação. E a partir da associação formalizada, nós conseguimos disponibilizar este tipo de serviços a outros festivais, e no ano passado já estivemos num outro festival a oferecer este tipo de serviço, e fomos também capazes de concorrer a financiamentos públicos, neste caso um financiamento do CICAD, que posteriormente recebeu também apoio da Câmara Municipal de Lisboa, para criar uma resposta deste tipo em Lisboa, não é? Num ambiente urbano. Ora bem, em Lisboa é um ambiente urbano, não é? É completamente diferente do ambiente festival, ok? Então as pessoas não se mudam para lá, não é o mesmo espaço onde as pessoas estão durante uma semana, enfim. Por esse motivo nós tivemos de adaptar a nossa intervenção, continuamos a deslocar-nos, a certa altura, antes do Covid, obviamente, e já falarei agora da situação do Covid, continuamos a deslocar-nos a festivais e a festas de maior dimensão que aconteciam na cidade,
por exemplo, Lisbon, também festas de algumas raves, pronto, enfim. E para além disso, criamos o que nós chamamos de drop-in, que é um espaço físico, ou seja, um espaço que está localizado na zona de Penha de França, e onde nós disponibilizamos os nossos serviços especializados. Ou seja, neste contexto, é um contexto onde as pessoas podem vir, normalmente terças e quartas, das 3 às 9 da noite, buscar informação, preservativos, material de consumo para o consumo aspirado, ou seja, por exemplo, o pessoal que sniffa, não é? Que consome substâncias pela via aspirada, nós temos material específico para esse consumo. Também pessoas que já compraram substâncias e que antes de as consumirem querem analisá-las, nós temos um serviço de drug checking também disponível, em que as pessoas podem submeter novamente amostras e nós conseguimos identificar duas coisas, né? Por um lado usamos uma técnica que nos permite avaliar o perfil qualitativo da substância, que substâncias psicoativas estão lá presentes naquela amostra, por exemplo, se é cocaína ou se é cocaína, levomisol, fenacetina, etc., que misturas é que existem. E depois, para algumas substâncias como o MDMA e o LSD, ou seja, principalmente porque há uma tendência a nível europeu de circularem pastilhas e blotters de ácido, não é? Ácidos, com muita intensidade, ou seja, de sobredosagem, que resultam em situações de sobredosagem. Adquirimos também, através deste financiamento do SICAD, um instrumento, não sou eu a pessoa que trabalha nesse serviço, obviamente, mas pronto, uma maquineta, digamos assim, que nos permite então analisar a pureza, o grau de pureza ou a potência dessas substâncias. Para além disso, obviamente que nós não conseguimos criar o conceito de Safe Zone em Lisboa da mesma forma que nós criamos no Boom Festival. O que nós criamos foi uma consulta especializada de apoio a pessoas que passaram por experiências desafiadoras relacionadas com drogas, ou seja, um apoio a posteriori, depois da crise psicológica ter acontecido, para apoiar a integração, digamos assim, o que nós chamamos de processo de integração dessa experiência no repertório de vida da pessoa e diminuir com isso a probabilidade de se desenvolverem outro tipo de mal-estar. E para além disso, para além disso também apoio à gestão dos consumos recreativos, não é? Porque eu esqueci-me de dizer, mas o perfil das pessoas com quem nós trabalhamos é um perfil de consumidor ou consumidora recreativo, não é? Que consome de forma esporádica. Muitas vezes quando consome, nessas ocasiões de consumo, o consumo é muito intenso, não é? É excessivo e às vezes resultam riscos e nós trabalhamos os riscos que se situam nesse espaço de tempo de consumo, ok? Por isso não trabalhamos com consumos, digamos, mais crónicos e mais de longa duração. Estão a ouvir-me? Sim. Sim, ok, que eu vi ali a minha imagem congelada. Ok. Ou seja, nós trabalhamos nesta lógica de consumo quando ele ainda é não problemático, digamos assim, com o objetivo de munir a pessoa que consome drogas com um conjunto de ferramentas que permitam minimizar a probabilidade de se envolverem problemas. Para além destes serviços especializados que temos vindo a implementar, também temos vindo a trabalhar as perspectivas de género a este nível, principalmente porque a área das drogas, à semelhança da área da saúde em geral, é uma área extremamente androcêntrica, a referência é o homem consumidor, então não há, digamos, a informação é toda escrita para homens que consomem, não há propriamente perspectiva de género na forma como se divulga a informação. E por esse motivo, assim como não há perspectiva crítica sobre riscos específicos que têm a ver com normas hegemónicas de género, não é? Ou seja, o que é que significa um consumo da mulher em espaço público, não é? Porque os consumos privados de psicofármacos, não é? Fazem parte, ou os consumos da namorada com o namorado fazem parte, mas quando nós falamos de mulheres autónomas em espaço público a consumir, não é? E a adotar padrões de consumo que tradicionalmente eram associados aos homens, a sociedade reage sexualizando os seus corpos e conceptualizando-os quase como corpos públicos disponíveis, digamos assim, para serem consumidos de alguma forma. E por esse motivo temos vindo a trabalhar também o sexismo e a violência sexual nestes contextos, assim como temos vindo a procurar trabalhar isto de uma forma não binária, de forma a incluir cada vez mais as vivências específicas, as motivações para o consumo, os padrões de consumo em particular e os riscos específicos que se agudizam
por causa digamos, por causa das desigualdades estruturais em termos de género, ou seja, diversidade de género e orientação sexual, ok? Então, a este nível, temos vindo a trabalhar com múltiplos coletivos, ou seja, com coletivos que estávamos a trabalhar com coletivos queer também em Lisboa, de forma exatamente a ajustar a forma como nós trabalhamos às suas festas, digamos assim. Entretanto, antes de chegar ao Covid, eu vou já acabar, Manuel, porque se calhar já estou a falar muito, mas assim dizer que a nossa equipa é multidisciplinar, no verdadeiro sentido da palavra. Eu sou psicóloga e antropóloga e trabalho com colegas de farmácia, de química, que são as pessoas que trabalham no drug checking, trabalho com colegas psiquiatras, trabalho com colegas de educação social, ok? Então, digamos que é mesmo uma abordagem multidisciplinar em que pessoas que trabalham técnicas laboratoriais e pessoas com abordagens mais clínicas, ou seja, de clínicas, trabalham com outras muito mais vocacionadas para a intervenção comunitária e outras especializadas em temas de género, e com isso vamos construindo uma intervenção que eu acho que cabe neste conceito do full spectrum ou espectro alargado. Entretanto, a Covid desapareceu a cena de lazer noturno, e o que nós temos vindo a ver, ou seja, nós interessamos-nos desde cedo por perceber como é que, num contexto de confinamento, não é? Em que as pessoas estão em casa, em que os contactos sociais estão reduzidos, em que não há ambientes de lazer noturno, como é que as pessoas socializam e como é que as pessoas consomem drogas, ok? E o que nós temos vindo a perceber através de um estudo quantitativo que fizemos e também do contacto com múltiplos informantes, é que as pessoas continuam a consumir, mas consomem de formas diferentes. Ou seja, substâncias como o MDMA, ou seja, que é muito usado em festas por causa dos seus efeitos simpatogénios, né, dos seus efeitos de permitir ligação e facilidade, quase de lubrificante social, desceram, esses consumos desceram. No entanto, parecem ter aumentado os de álcool, por exemplo, e há pessoas que estão de facto a viver desafios, começaram a viver desafios relacionados com o consumo de cannabis, porque eram consumidores habituais de cannabis, e de repente o mercado de cannabis, com o fecho das fronteiras, alterou completamente, ok? Então as pessoas de um dia para o outro deixaram de ter fornecimento de cannabis e começaram a passar por síndromes de abstinência, e nós começamos a dar apoio também por videoconferência para essas situações. Para além disso, os consumos e esta socialização de lazer noturno continua, mas o que nós vemos é que, se numa fase inicial se achava que agora tipo, vão haver milhares de festas ilegais e não sei o quê, o que nós vemos é que, de facto, estas populações também têm medo do Covid, não é? E também se querem proteger e também querem minimizar riscos. E então optam por se juntar em pequenos grupos e em contexto privado, ok? Normalmente estes grupos de 5, 6 amigos, na casa de um, na casa de outro, às vezes vão fazer after para a praia, que agora nem tanto, mas no verão faziam after para a praia. Outras vezes juntavam-se e iam para um parque de campismo e então aí faziam as suas dinâmicas de socialização e de consumo. Os próprios consumos ajustaram-se, ou seja, eu já vos disse, né, o MDMA deixou de ser prevalente, mas a cocaína e o álcool e a ketamina mantiveram-se em cena, mas também surgiu o contexto, assim, neste contexto mais fechado, mais seguro, de grupo restrito, grupos de amigos, surgiram também a possibilidade de experimentar novas substâncias, por isso houve ia ter experiências excepcionais, não é, que contrastassem um bocado com o ambiente utópico que se estava a viver. Ou seja, que aproveitaram este momento para experimentar psicadélicos. Mandaste-me um WhatsApp, Emanuel, pronto, acabo aqui, acho que disse tudo. Desculpem se usei muito tempo. No, era rápidamente, o sea, en primer lugar agradecer ao Manuel, ao Enrique e a toda a organización pela organización deste Urban Audiovisual Festival nesses tempos ben complicados, non é? E disculpas porque eu tiña que estar lá, mas infelizmente apañei o COVID e non tive de ficar aquí, digamos, en casa, non é? Pronto. Eu sou coordenador dunha rede de investigación internacional, chamase LA Nights. O LA Nights nas jullo de 2014, fruto de unha conferencia con outro dos colegas do LA Nights, con o Íñigo Sánchez, que agora está en España, en Galiza. E entón éramos un grupo, nomeadamente da Facultade de Ciencias Sociais Humanas da Nova,
de dos centros, que era o antigo CES-Nova, Centro de Estudos de Sociologia da Nova, e o Instituto de Etnomusicologia e Dança. E então nos juntamos um dia para conversar sobre as nossas pesquisas, nossos traballos, e tiñamos, digamos, alguns pontos en común, não é? Que era, primeiramente, o turismo, a diversão noturna, a transformação urbana de Lisboa. E pronto, e então começamos a trabalhar juntos e concorremos a algum pequeno projeto que obviamente não foi financiado, né, pela FST, aqueles projetos exploratórios. Mas o que é mais importante é que, digamos, o Elis Nice começou a ter alguma consolidação, nomeadamente em relação ao seu trabalho de investigação. Em primeiro lugar, começou, digamos, com um foco no papel da noite, da economia de diversão noturna, na transformação urbana dos barrios do centro histórico de Lisboa, nomeadamente do Barrio Alto e do Cais do Sodré. Depois, alargamos essa investigação para aqueles processos institucionalizados e informais de exclusão social na noite de Lisboa. Depois, digamos, alargamos também a investigação para aqueles atores informais da noite, nomeadamente o pessoal que está a vender droga na Rua Atalaia. Até a pandemia estamos a fazer uma etnografia espetacular de ligar a transformação do barrio, a transformação da noite e a transformação das suas vidas, não? E depois, em 2015, tivemos a grande sorte de conhecer a Cristiana, que agora falou, antes trabalhava numa outra organização. Tivemos um projeto espetacular, chama-se Seifin, para uma intervenção comunitária no Cais do Sodré, no âmbito, digamos, da diversão noturna, para treinar aos profissionais, aos donos e donas dos locais, para fazer, digamos, uma atuação no campo em relação à prevenção de consumos de risco e tal, mas também, digamos, para atuar, fazer uma melhora do convívio, não é? Com os moradores, dos poucos moradores que há no Cais do Sodré. Então, começamos, digamos, esse grupo Elis Nice de português, digamos assim, Lisboeta, também Porto, como a Cristiana, digamos, foi além, digamos, das fronteiras do país, e começamos a trabalhar com a Universidade de Westminster, em Londres, com Adam Eldridge e Marian Roberts, com França, com Dominique Rosat e Manuel Giordano, e também com Canadá, Will Stroh, com muitos outros colegas em Berlim, com Enrico Gualini e o Niels Grube, Holanda, né? Com a Irina Van Hals, a Ilse Van Liemt e muitos outros colegas. E então começamos a trabalhar em projetos europeus, digamos, em partilhar as nossas experiências de investigação, também, digamos, de promover também não só novos projetos, novas linhas de investigação, mas também promover novas linhas de promoção dos nossos colegas mais novos, não é? Em alguns casos tivemos sorte, outros não, mas o que é mais importante é que em relação, digamos, a essa consolidação do Elis Nice, que é informal, porque não está financiado, digamos, a um financiamento individual, neste caso, no meu caso, no meu contrato, neste contrato presente, mas outros contratos que tive, como a Fundação de Ciência e Tecnologia, mas a rede, digamos, não é uma rede oficial como se fosse a International Sociological Association, por exemplo. Isso para o ano, vamos ver como é. Mas em dezembro de 2017 fui encomendado pela Câmara Municipal de Lisboa de apresentar um documento para a criação de uma Lisbon Life Commission, um documento que foi co-criado com a Associação Cosmiguer, com a Cristiana e com outras suas colegas. E então, entre todos, apresentamos este documento de 72 páginas, a Lisbon Life Commission, que evidentemente foi aprovado, num princípio foi aprovado assim de forma verbal, mas depois Câmara Municipal de Lisboa Style ficou na gaveta. E
E pronto, e então agora, os últimos tempos, digamos, nos últimos 3 anos, nos alargamos ainda máis a investigación, sempre en paralelo, ¿no? Todos estes campos de investigación que estive a falar, e focamos moito no impacto da turistificación da noite e da perda, digamos, do patrimonio tangível e intangível. Non só, digamos, o encerramento de locais, non é? Toda a turistificación, todo, digamos, todo aquele investimento que está relacionado con os investimentos de novos hotéis, mas non só son fondos de investimento transnacionais, mas tamén portugueses, por exemplo, a pensado Amora, a Mainsight Investment, non é? Un investimento portugués que está a comprar todos os predios, digamos, o Sabotage, por exemplo, no caso do Sodré, o Bar Oslo e aquel predio, e tal, está a criar o seu propio resort. É un proceso moito interesante de impacto desa turistificación e de creación dun nightlife resort, digamos, urbano, non é? Único na Europa. E pronto, e chegou o COVID. E então nós estamos a acompañar, digamos, esa nova noite COVID, nomeadamente no espazo público, mas sobre todo o impacto que ten no sector. Aquí o Manuel coordenou un inquérito espectacular, mas que tivemos unha baixa taxa de resposta por parte dos empresarios da noite, mas tivemos algúns resultados nomeadamente en relación aos frecuentadores. Estamos a acompañar tamén o impacto do COVID-19 na industria da diversión nocturna en Barcelona, onde estou agora, que é a miña cidade natal, está a familia e todo, e nomeadamente en relación a todos os protestos, até violentos, e toda, digamos, unha organizada de un movimento de protesto e alternativas, digamos, a esta situación. E pronto, nós estamos a acompañar isto tamén, digamos, estamos a acompañar basicamente, digamos, a través destes meetings online, ¿no? Informais, claro, con todos os colegas da Europa, do LA Nights e dos Estados Unidos e do Canadá, o impacto do COVID. E o futuro, nós agora, digamos, estes novos, máis recentes artigos que estamos a someter, digamos, tema a ver sobre a biopolítica, digamos, da gobernación da noite. Ou seja, toda esta nova, o que particularmente eu chamo esta agenda política oculta para a instauración de unha nova orden económica, social, moral e biopolítica en relación á diversión nocturna. E pronto, eso sería un resumo moito resumido. Rainha, eu sou arquiteta de formação e especializei-me em iluminação. Fiz um mestrado em Londres, estive lá, depois dos meus estudos, estive lá 5 anos e já voltei há 10 anos de Londres a Portugal, onde desde então tenho estado a tentar fazer uma sensibilização para o que é o design de iluminação e para o que é a iluminação em geral. Neste momento tenho um ateliê de iluminação arquitetural, portanto nós intervimos no espaços arquitetónicos, desde a escala residencial até a escala pública, e penso que, nomeadamente, também é pela escala pública e por esta ação da nossa profissão no espaço público, nós desenhamos a noite, ou iluminamos a noite, diremos assim, que me convidaram, portanto agradeço desde já o convite. Isto foi assim um bocadinho a contextualização, porque eu aqui estou na comissão também de representação da Women in Lighting, que é uma plataforma, um movimento que começou, vai fazer agora 2 anos, e partiu principalmente efetivamente um coletivo de iluminação chamado Light Collective, que andavam a fazer, ou seja, fizeram no fundo, o papel deles é mesmo de sensibilização e de raising awareness, se posso usar o termo em inglês, desta nossa profissão, uma profissão muito recente, e eles realmente fizeram um filme onde convidavam bastantes lighting designers e quando o foram estrear, aperceberam-se que se calhar 80 ou 90% dos lighting designers que tinham convidado eram homens.
portanto, começou este foi o início que deu efetivamente aso a este movimento, que é o Women in Lighting, que no fundo é dar voz a estas mulheres que trabalham neste campo. O campo da arquitetura ainda é muito masculino, apesar de eu acho que em termos de género já começamos a atingir a igualdade, pelo menos em termos de profissionais, mas efetivamente acho que ainda há pouca voz, ainda há pessoas, ainda há poucas mulheres que tenham realmente uma participação ativa nesta área. E a iluminação ainda é mais complexo porque vem também é um misto entre arquitetura e engenharia. Muitos dos profissionais vêm da área de engenharia, portanto também maioritariamente homens, e mais uma vez esta plataforma vem um pouco reforçar esse papel das mulheres nesta área de iluminação. O Women in Lighting, basicamente, como estava a dizer, é uma plataforma, há várias embaixadoras, portanto cada país tem uma embaixadora e o nosso papel no fundo é promover um bocadinho, acho que ou seja, cada país de certa forma tenta perceber as dificuldades que passa. Posso dizer que aqui em Portugal não temos uma questão, não é tanta desigualdade de género, porque eu acho que até somos mais mulheres lighting designers do que homens, mas efetivamente é passar, acho que aqui o meu papel é mais de sensibilizar o que é a iluminação. A nossa relação com a noite, como eu estava a dizer, é porque nós intervimos no espaço público. Eu acho que muitos dos intervenientes ou dos decisores no espaço público acabam a iluminação, ou seja, a relação com a iluminação e da noite é que é esta percepção de segurança. Está iluminado, dá-nos essa falsa percepção de segurança. E, portanto, onde está mais luz, as pessoas sentem-se mais seguras. E, embora nem sempre seja esse nem sempre é verdade, porque acho que mais do que os sítios serem iluminados, eles têm que ser estudados, ou seja, deveria haver um estudo. Não sei se já ouviram falar de poluição luminosa, portanto é um tema que começa a surgir também, que nos tempos que correm de pandemia, em que se fala da poluição e do impacto do ambiente, não é? Da nossa intervenção como humanos no ambiente, portanto a poluição luminosa também tem um fator. E realmente como designers de iluminação temos essa responsabilidade, que é intervir no espaço público, ou seja, nós a partir das 6 da tarde no inverno já é noite, portanto a nossa noite não é se calhar a noite recreativa que só começa a partir de uma certa hora, portanto profissionalmente na nossa profissão a noite é a partir do momento em que deixamos de ver o sol, e isso varia em termos de estações, portanto nós quando desenhamos a luz no espaço público temos de desenhar para umas 6 da tarde, temos de desenhar para umas 10, para uma meia-noite. Posso-vos dizer que hoje em dia a tecnologia já nos permite fazer bastante, pode ser dinâmica, portanto pode acompanhar estas mudanças também noturnas, nós podemos desenhar e pensar a iluminação como um fator dinâmico, que se vai alterando ao longo da noite, que vai respondendo a necessidades diferentes ou funcionais. Portanto, acho que é um bocadinho isso. E, no fundo, o Women in Lighting, como disse, nós como designers intervimos no espaço arquitetónico, várias escalas, mas realmente acho que na escala urbana temos um impacto, eu acho que é bastante real e podemos efetivamente contribuir ou não para uma melhoria e uma maior vivência da noite. Sou professora doutora Luma Nogueira de Andrade, sou docente na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira e estou no momento em Lisboa por conta do pós-doutorado que estou realizando no ISCTE, com a querida professora Sandra Salgueiro, uma pessoa que tem estudos direcionados para as pessoas trans. Dentro desse contexto, venho agradecer a oportunidade de, nesse momento, poder contribuir com esse debate e as discussões propostas. Eu optei por fazer uma fala sobre o estudo que eu estou realizando, né? Como eu falei anteriormente, eu sou brasileira,
e venho de uma universidade que tem um foco internacional e que trata das questões também afro, que envolve populações de origem africanas, né? As pessoas dos países palópicos, que falam a língua portuguesa, né? Então envolve uma parte povos africanos. Inclusive, nós temos vários alunos que fazem parte da universidade, são estudantes, e que alguns até eu já encontrei aqui em Lisboa, porque conseguiram adentrar em mestrado. Isso simboliza o trabalho que está sendo realizado no combate a desconstruções de muito preconceito e discriminações com as populações historicamente discriminadas. E a minha fala ela vai tratar especificamente sobre as pessoas trans, a qual eu vim fazer o estudo. Inicialmente, um estudo que focava com a temática lusotransfonia, travestis brasileiras vivendo em Portugal. Mas eu cheguei justamente no período da pandemia. E aí o contexto ele começa a tomar outros rumos. E isso é que é bom da pesquisa, porque você às vezes projeta e ela vai trazer surpresas que são bem agradáveis. E dentro desse contexto de novas descobertas, eu trago um pouco do que eu já estou conseguindo captar nesse estudo. E aí, então, eu vou sintetizar em uma fala que eu nomeei de transcorpografias urbanas entre os dias e as noites. E por que eu uso esse conceito de transcorpografia? Ele vem de um conceito de corpografia, através de uma teórica chamada Paola Jacques, em que ela faz esse trabalho da corpografia urbana, a construção desses corpos, e esses corpos que são afetados também pela estrutura da cidade. Então, nossos corpos ele também vai se incrementar também com o que ocorre dentro da cidade, o que vivemos, né? Nós vamos trazer marcas, nós vamos nos modificar. E uma ideia de que não é só esse corpo urbano, né? Existe uma diversidade. Que cidade? As cidades. Né? Que corpo urbano é esse? Que momento urbano é esse? Porque vai variar de acordo com o tempo e com o lugar. A cidade é uma invenção social e elas variam de acordo com o lugar e o tempo. Nós não podemos pensar a cidade como algo fixa, algo parada. Então, nós temos que pensar ela como algo múltiplo, né? Algo que diversifica de acordo, inclusive, com o tempo. Isso irá nos afetar nas formas de nos relacionar, na forma de nos existir, na forma de nos construirmos, inclusive em um contexto social. As culturas moldam a cidade. E a gente, às vezes, acha que é natural a questão da cidade, da forma, no formato que são estabelecidos. Isso me lembra muito da estrutura trabalhada por Foucault, que é o panóptico, né? Então, as engenharias são produzidas, inclusive nas cidades, com intenções. Elas não são neutras. Elas têm uma intenção. Só que elas, às vezes, escapam da nossa percepção. Nós precisamos fazer uma análise melhor para entender qual a relação que existe entre nós dentro desse contexto da própria cidade. Então, as culturas se moldam a cidade em arquitetura e sua funcionalidade. Ou seja, a cultura ela vai influenciar na arquitetura, mas também tem uma intenção de funcionalidade. Nada é construído por acaso. Né? Quando você vê uma praça, quando você vê um lugar específico que tem uma funcionalidade, então te direciona exatamente para que funcionalidade aquilo vai ter. Quem constrói a cidade? Será que é qualquer pessoa que diz o que tem que ter na cidade? Quem constrói? Quais seus ideais? Quais seus desejos? Nós precisamos saber, porque isso demarca essa construção da cidade. Para quem a cidade é construída? Quem constrói e para quem é? Geralmente, a própria cidade ela vai atender a sua construção a partir dos interesses de quem tem o poder de dizer o que pode ser construído nessa cidade, o que pode existir dentro desse lugar. Quem pode transitar e quem não pode? Nós também dizemos, né? A cidade ela não é neutra. Suas construções, como nós falamos, têm uma intenção. Por que a cidade não tem espaço, às vezes, ou condições de mobilidade para as pessoas que são cadeirantes? Será que isso é natural? É intencional.
Quem pode e quem não pode ocupar esses espaços. Então, existem várias formas de excluir as pessoas dos lugares e da cidade, principalmente de lugares que pensamos ser públicos, mas públicos são determinados para determinadas pessoas. Quem pode, quem não pode. As normas que constroem a cidade operam em função do modelo de homem e de mulher desejado. Então, não é por acaso também. As estruturas vão formar a partir de padrões que vêm também carregados de princípios religiosos, que dizem que estruturas podem existir, para quem pode existir. A exemplo da própria divisão que se estabelece dos lugares. Né? Quem vai para determinado lugar, quem vai para outros. Banheiros públicos, por exemplo. Quem é que vai poder utilizar os banheiros masculinos e quem é que vai poder utilizar os banheiros femininos. Então, nós construímos esses lugares especificamente pensados para determinadas pessoas. E qualquer coisa que ultrapasse essa compreensão, essa racionalidade, ela não vai ser compreendida, porque ela é pensada para determinados tipos de existências. E para outros, o processo de exclusão ela vai operar, e de inexistência. Então, não existe neutralidade. Existe um processo de construção cultural arquitetônico dentro do espaço da cidade para também arquitetar uma forma de exclusão. E de inclusão de quem deseja ser incluído. Quem pode ser incluído? Para quem é pensado? A cidade é o não lugar do corpus trans. E por que a cidade é o não lugar para o corpus trans? Porque, como eu falei anteriormente, não foram pensados para nós. Foram pensados para um determinado modelo de humano. E, não se encaixando nesses padrões, iremos sofrer sequelas por conta disso. A partir desde a família. Né? A família não deseja nossos corpos. A nossa presença não é desejada. Eu, particularmente, fui colocada para fora de casa. Isso não ocorreu só comigo. Com meus interlocutores, inclusive aqui em Portugal, tanto no Brasil quanto em Portugal, com portuguesas, com africanas, eu encontro realidades similares. Então, existe algo que traz essa forma de pensar, e que é cultural, porque nós viemos desse contexto cultural, onde os povos portugueses também construíram essa cultura em nossos lugares. E nós atravessamos essas compreensões e sofremos as consequências disso. A família não nos aceita. A escola não aceita. Ela não é pensada para a nossa existência. A cidade, ela existe todo o contexto institucional de existência para poder existir. Esses corpos são inimagináveis, inaceitos, e são totalmente colocados num processo de exclusão de suas existências. O trabalho, os mercados, os comércios, que corpos podem ter trabalho? Que corpos podem estar naquele lugar? Então, a cidade ela é pensada nessas estruturas também. Nós não podemos pensar as cidades apenas como construções neutras, mas são construções arquitetônicas com desejos, compreensões específicas de quem pode e quem não pode estar. A própria rua também vai ser um lugar de disputa. Quem pode estar na rua e quem é que não pode estar? Quem é que deve estar exclusivamente na rua? Né? Quando uma pessoa trans é jogada fora de casa, qual é o primeiro lugar de existência? As ruas. Logo quando eu cheguei aqui em Portugal, com o problema da Covid-19, o meu primeiro contato foram com pessoas trans sem abrigo. E essas pessoas não estavam tendo nenhuma assistência. E por que essas pessoas não estavam tendo nenhuma assistência? Porque se imaginavam que essas pessoas elas tinham telemóveis, que elas tinham internet, que elas tinham acesso à informação e que elas estavam informadas das formas de obter ajuda. No entanto, eram pessoas que não estavam com nenhum desses dispositivos tecnológicos e então estavam ao aqui. Então, foi possível se aproximar dessa população e poder contribuir através dos abrigos ao qual foram destinadas e conseguir modificar aquele lugar, porque aquele lugar também estava pensado não para pessoas trans. É toda uma reconstrução, uma nova forma de visibilidade, porque inclui algo que não foi pensado e algo que não foi imaginado.
A casa, a rua, um dilema para as pessoas trans. Qual é o nosso lugar? A casa, a rua. Onde sobreviver? A noite e o dia. A noite e o dia carrega símbolos. Ela também traz significados. A noite como o obscuro, o mistério, o proibido, o demoníaco, o ter cuidado. E o dia, o claro, o branco, o possível, o belo. É possível circular, é o permitido. Não pode ter, não tem medo. Né? E a noite, ela simboliza algo, até religiosamente, desde a sua construção desse pensamento, como algo negativo e demoníaco. Ao mesmo tempo, nós criamos esse binarismo de a noite enquanto preto e o dia enquanto claridade. E isso carregado de significados, que aí envolve também as questões raciais. O preto e o vermelho como algo do demônio, e o branco como algo da salvação, do belo, do sagrado. Isso vai impregnar nas cidades, nas ruas e nos contextos de relações sociais, e também no espaço definido enquanto noite, enquanto dia. Os corpos trans transitam mais à noite. E por que esses corpos trans transitam mais à noite? Porque o horário de fuga, de possibilidade de existência, de viver essa existência, sem tanta agressão, sem tanto respeito da população. E isso no contexto tanto brasileiro quanto no contexto que eu posso dizer, no contexto lisboeta. O homem e a mulher, essa divisão que não permite um outro olhar de existência, né? Um corpo trans que atravessa esses contextos. Fazer arte com o corpo, às vezes, como única forma de sobrevivência. E essa arte, às vezes, é produzida dentro desses contextos da noite. O próprio corpo é a única forma de sobrevivência para muitas trans. E como sobreviver desse corpo? A própria sociedade vai discriminar pela existência de um corpo que não consegue trabalho, que não consegue ter escola, mas é a própria sociedade que faz com que isso aconteça. Não ter as pessoas trans não têm acesso à escola, não têm acesso à educação, não têm acesso ao trabalho. E o que resta para sobreviver? Porque nem a família aceita, a religião não aceita, os espaços não aceitam. O que sobra é a comercialização dos corpos, nas ruas e geralmente na noite, como lugar possível. Em que lugar é possível? Que aí atravessa, vai para além do contexto de pensar a noite como um único momento. A noite também tem dias. Que dias são esses dentro da noite? São os dias que são possíveis de se viver. É os dias que pode se transitar. Uma pessoa trans transitando em um restaurante à noite, imagina, né? Os olhares, às vezes até pedido para se retirar, às vezes as agressões para as saídas, são relatos que consigo perceber através de minhas interlocutoras. Né? É uma noite, é um dia que não pode ser transitado mesmo sendo a noite. A noite como uma fuga, às vezes ela é um gueto. Apesar de que esse próprio gueto e essa fuga, isso que é chamado de periférico, isso que é chamado de marginal, esse lugar marginal é também um lugar de encanto. Um lugar onde muitos que falam mal ou que tratam mal do contexto desse lugar e desses corpos, às vezes vão usufruir também das delícias desses corpos, exatamente nesses lugares, nesse momento noturno, periférico. Então, é o proibido que também causa encanto. É esse que é o periférico que também aguça o desejo de estar e de vivenciar essas diferenças. E esse contexto é o contexto de produzir arte no corpo. É de transitar entre esses momentos de noite e de dia, porque nós podemos ter esse contexto da noite presente no dia e o contexto do dia presente na noite. Que lugar eu posso considerar que está no dia e que lugar está considerado como noite? Porque carrega todo um arcabouço conceitual. O conceito de noite enquanto negativo, enquanto perverso, enquanto demoníaco, enquanto de medo, e o do dia enquanto claridade de paz. Então, nós precisamos atravessar para além do que a gente consegue perceber o que é dado visualmente e fazer uma interpretação mesmo mais complexa
do que acontece dentro desse contexto das cidades e das noites e dos dias. A pista entre o palco e as ruas, às vezes é um lugar de sobrevivência, ou os palcos, né, para os shows, para os transformismos, para as travestilidades, ou então mesmo a rua mesmo como forma de prostituição, por ser às vezes a única forma de sobrevivência. E nem todas têm as mesmas experiências. E tem algumas experiências que são ainda mais perversas. Não são todas que têm o glamour do palco dos grandes shows. Tem aquelas que têm os seus shows que não é tão glamourosos. Tem aquelas que vivenciam as pistas das piores formas possíveis. E tem outras que vivenciam outros espaços. São formas diferentes de convivência dentro desse lugar, que é a cidade e a noite. Isso atravessa o espaço de construção dos nossos corpos e das nossas existências dentro desses lugares. O calvário premeditado da morte, prevista para esses corpos, né? Todo o contexto da cidade, todo o arcabouço produzido leva e conduz para um lugar de marginalidade e um lugar de morte e de inexistência desses corpos. Daí a necessidade de modificar essas compreensões para produzir um novo olhar, uma nova existência, uma nova cidade, e ver que é possível criar noite no dia e dia na noite. E pensar que tudo isso acontece e temos como símbolo alguém que também vem do contexto de imigrante, mas que viveu nessa terra como Gisberta e também como Numa, que não estão hoje entre nós, porque sofreram todo esse processo de negação de seus corpos através da sua existência na cidade, na noite, no dia e conosco. Muito obrigado, Luma. Vou falar de outra coisa que tem a ver com o convite que me endereçaste, Manuel, que tinha a ver com eu focar-me no tema das drogas. E o que eu quero dizer é que nós na Cosmic Care trabalhamos com pessoas consumidoras de drogas altamente privilegiadas, não é? São pessoas que têm dinheiro para sair à noite e são pessoas que têm dinheiro para comprar coca e comprar drogas e ir para festivais, etc, não é? No entanto, há um grupo de pessoas, ou vários grupos de pessoas que consomem drogas, para quem isto não acontece, não é? E estou a falar das pessoas que têm consumos problemáticos e que vivem na rua e que não têm contexto de confinamento nenhum. E que, enquanto todas as pessoas estão em casa, não é? Resguardadas do vírus, elas continuam na rua com respostas sociais que são já eram e agora são hiper precárias, em situações gravíssimas e que, por outro lado, são muito mais visíveis. Ou seja, se num contexto de rua cheia estas pessoas acabam por passar despercebidas, elas nunca se tornaram tão visíveis como são agora, não é? Agora toda a gente as vê. Para além de perderem todas as oportunidades de mendicidade, ou seja, de pequenas atividades informais que tinham, ou seja, se forem mulheres utilizadoras também, a atividade de trabalho sexual que decresceu muito, enfim, então alteram-se as dinâmicas e já que tu me desafiaste a aqui focar-me no tema das drogas, então eu aproveito a tua pergunta para trazer e dar visibilidade a este grupo. E dou visibilidade também a outro, que nós tivemos a falar sobre isto, Manuela, e temos falado também com o Jordi, etc., ou seja, que tem a ver com todo um roteiro que se criou a nível cultural e também do lazer noturno, inclusivo, que funcionava como safe zones para muitas pessoas com diversidade em termos de género e orientação sexual, que não têm espaço nas suas casas ou nos seus trabalhos para viverem a sua identidade e a sua sexualidade de forma plena, e encontro nestes roteiros mais alternativos, de certa forma, à noite permite uma socialização diferente, não é? É um espaço que, por natureza, é mais transgressivo e, por esse motivo, acolhe melhor a diferença, não é? Então, acaba por ser um espaço de criador de emprego para muitas pessoas, ou seja, de economia, não é? Gerador de economia, e, por outro lado, de socialização, que desaparecem e afetam de forma também muito desproporcional estas populações. Por isso eu aproveito a tua pergunta para dar visibilidade para estes dois grupos, ou vários grupos de pessoas, e pronto, ficam por aqui. Ou seja, o que temos visto nomeadamente no caso de Portugal, mas
tamén España ou Alemanha ou, aliás, tamén a Inglaterra, ¿no? Con este novo lockdown masivo. Parece, digamos, que estamos como se fose o xogo do ganso, ¿no? E voltamos á caixa de partida. O sea, nos lembramos que nos anos 60 non había, digamos, esta diversidade nocturna que nós coñecemos, temos coñecido até, digamos, o surto da COVID-19. É fruto do resultado de uma revolução, digamos, do consumo e da produção de lazer noturno, não? Dos anos 60, 70. E então voltamos a essa caixa partida do jogo do ganso, nas quais as primeiras, digamos, atividades que vão abrir depois da pandemia serão aquelas atividades culturais em horário mais ou menos de tarde ou um bocado noturno, mas atividades institucionais ou institucionalizadas, não é? E as casas de diversão noturna que vão sobreviver, que são poucas, vão ter um novo vetor de segregação. Um novo vetor de segregação, ou dois vetores de segregação novos. O primeiro vetor do medo, né? E depois o outro vetor é daquela divisão entre os doentes e o pessoal que não é doente, né? E isso remite ao, digamos, aqueles trabalhos do Michel Foucault, da disciplina social, disciplinamento social, da biopolítica, né? Ou seja, a questão é que a governança da noite vai passar para uma governança biopolítica da noite, né? Porque durante muitos anos vai existir, digamos, nos órgãos de governo, quer local, quer nacional, quer também europeu, vai existir esse medo a uma nova pandemia, a um novo surto, esse medo, digamos, aos corpos doentes, não? E queria aqui, nesse sentido, também recuperar o que a Luma estava a falar, não é? A governança da noite, a governança das cidades, digamos, considera os corpos não normativos como corpos doentes, não é? E hoje, com esta pandemia, o resultado desta pandemia, os corpos doentes vão ser corpos não normativos. Então, temos aqui uma questão, digamos, em relação a esse novo, o que eu chamo, de maneira um bocado arriscada, mas chamo biofascismo. Vamos ver qual é, digamos, o resultado dessa tentativa de implementação desta nova forma de governo. E depois vamos ver, em relação à economia e à indústria da noite, vamos ver qual é, digamos, o resultado, porque aqui há uma disjuntiva super interessante. Nestes primeiros meses, aquelas casas que conseguem sobreviver são ou porque têm um apoio de fundos de investimento ou porque o proprietário ou proprietária tem aí um dinheiro, digamos, no banco que permite ir, digamos, a sobreviver, não é? Mas a questão é voltar a abrir com alguma normalidade, mas com restrições fortes para uma casa do tipo luxo ou para uma casa de diversão noturna grande, é financeiramente insustentável. Estamos a falar de milhares de euros por noite. E portanto, esta nova, não gosto da palavra, mas este novo contexto de resiliência para voltar a abrir as casas de diversão noturna, se calhar as casas mais pequenas têm mais flexibilidade, no sentido que não precisam tantos funcionários a trabalhar, têm mais margem de manobra financeira, no sentido de não precisam de um grandíssimo investimento como se precisa uma grande discoteca. Então, aqui digamos, a única solução que existe para conseguir salvaguardar o ecossistema cultural, porque a noite também é cultura, e, portanto, o ecossistema da noite é, digamos, um apoio do Estado. Se está a apoiar a cultura institucional, também tem de apoiar outras formas, digamos, da cultura. E o meu grande receio é, e acabo com isto, é, digamos, todos aqueles programas, iniciativas, actuações em relação a uma noite mais inclusiva em termos de gênero ou intergênero, em termos de, digamos, de inclusividade étnica, em termos de, digamos, uma mais variada, digamos, oferta de diversão noturna. Corremos o risco que fique em nada e voltamos mais uma vez à caixa de partida, não? É francamente, digamos, um cenário muito complicado, não é? E sobretudo, e
também recuperando o que estava a falar a Luma, recuperando sobretudo a questão da perda desse refúgio, desse espaço de emancipação e libertação, mas também de refúgio para os coletivos não normativos da cidade capitalista. E pronto, a situação é complicadíssima. Sim. Como mencionei até anteriormente, a necessidade de uma mudança de paradigma, né, de compreensão, né, de interpretação desses contextos tradicionais, de não pensar que a questão do fato da noite ela representar essa negatividade global e os corpos, né? Porque quando esses corpos não estão adequados à norma, eles passam a ser corpos noites, corpos não aceitos, corpos que são demoníacos, e começar a atravessar essas formas de pensar ultrapassada e ter um novo olhar. Porque com a nova visão a gente vai quebrar com esses padrões de divisões demarcadas entre polarismo entre negro e branco, né? Dessa divisão tão arduosa, que nos causa tanta dor, né? Porque todos nós fazemos um contexto de diversidade. Nós viemos da diversidade, é a diversidade que produz o novo. São esses olhares diversos, essas uniões de culturas diferentes, né? Portugal é agraciado por ter a oportunidade de lidar com tanta gente de culturas diferentes, né? Porque ele se enriquece, né? Quantas inovações foram produzidas já a partir dessa cultura? Nós precisamos valorizar essa diversidade e não achar que essas formas de ver o mundo e esses corpos que vêm de fora, ou esses corpos que não estão dentro dos padrões, que eles não servem para nada, que eles não têm nada a contribuir, que eles devem ser descartáveis, que eles devem ser eliminados. Não. Nós precisamos ter um outro olhar sobre essas visões tradicionais, religiosas, que tanto está impregnado no nosso dia, que está impregnado, inclusive, na nossa linguagem. Porque nós não só reproduzimos, mas nós falamos o tempo todo essa negação dessas existências, né? Nós tornamos corpos negros de uma forma perversa, né? E isso não é bom, porque os corpos negros, eles também são belos, né? E por que essa demarcação cruel que é estabelecida, né? Quando eu falo de negro, eu não estou falando só de cor, né? Porque as pessoas vão levar sempre para o lado visível. Não estou falando do que é interpretado enquanto negativo. Não é só o negro enquanto tudo que envolve o que é negro. Tanto quando se diz, a situação está preta, né? Quando se está com dificuldade, né? Então, se coloca todo um arcabouço de um discurso em relação a uma cor, né? A morte representar o negro, né? Então, nós precisamos quebrar com isso, né? Nós precisamos trazer outras interpretações, porque nós iremos superar, iremos enriquecer ainda mais as cidades, né? As noites, os dias, né? Atravessar essa possibilidade de existência, quebrar com essa coisa que nos maltrata tanto, né? Nos maltrata e maltrata também as pessoas que estão ao nosso redor. Por que nós podemos ser felizes com essa diversidade, né? Por que tem que estabelecer algo ruim para determinadas coisas e algo que são bom para outras? Quando as coisas elas não são assim tão separadinhas, tão bonitinhas, como nos foi repassado. As coisas elas são múltiplas. Tudo não existe algo totalmente bom, não existe algo totalmente ruim. A gente precisa entender que existe um contexto de existência e fazer essas interpretações. A partir dessa análise, nós iremos ter uma outra forma de pensar a cidade, os lugares, as pessoas, as relações, produzir novas culturas. Isso não tem nada de negativo. Pelo contrário, é de enriquecer essa diversidade e trazer novos olhares, produzir algo novo, trazer mais velho. Imagina se nós estivéssemos pensando como os nossos, né, antepassados antes, né, reproduzindo o mesmo, nós não teríamos nada de novo, nós não iríamos mudar, nós iríamos ficar presos e presas dentro desse contexto, né? Então precisamos de novo olhar. E o novo só será produzido a partir de uma quebra desses padrões, né? Dessas coisas que foram colocadas para ter um novo olhar. E aí a existência também dessas mentes que pensam diferente, ocupando espaços de tomada de decisão. Como eu falei anteriormente, a cidade ela é construída, pensada por alguém, né? E é dito o que pode e o que não pode, né? E isso é intencional,
Não é por acaso. Né? E nós precisamos trazer esses outros olhares, que outros olhares podem estar presentes nas tomadas de decisão para definir o que vai existir dentro desses lugares, para agregar mais essas diferenças. Obrigado. Eu gostava, não sei se é um desejo, se calhar mais um desejo do que uma afirmação, que realmente a cidade pudesse ser mais inclusiva. E se calhar, agora pegando um bocadinho as palavras da Lina, acho que, como alguém que também intervém no espaço arquitetónico, acho que realmente precisa de haver várias perspectivas e acho que a cidade não pode ser só pensada de uma forma. E como digo, hoje em dia a cidade é tão dinâmica, tem tantas funcionalidades, não é? Como nós aqui falamos, e realmente a luz acaba por ser às vezes um bocadinho desvalorizada, mas no fundo acho que tem também um papel bastante importante e contribui bastante para esta ambiência da noite e para esta inclusão de todas as pessoas que estão na sociedade. E, portanto, o meu desejo é que sim, é que a cidade, quando for pensada, seja do ponto de vista da iluminação, seja do ponto de vista só arquitetónico ou de espaço público, como nós vivemos no espaço público, seja mais inclusiva, que seja mais tolerante. E agora, se calhar, especificamente para a iluminação, eu vejo uma cidade menos iluminada, mas se calhar mais pensada. Portanto, eu dizia que às vezes esta percepção de segurança, que depois tem a ver com estes dois mundos, não é? A escuridão e o que é a luz, portanto, este contraste. Se calhar a cidade não é tanto contraste, mas vai ser uma coisa mais homogénea. Devíamos pensar como é que passamos de um momento para o outro, de haver momentos de transição, a cidade é realmente é quase um ser vivo e, portanto, acho que também pode ser pensado, temos de pensar nisto de uma forma mais dinâmica e mais ativa. E não só no nível dos decisores, mas se calhar todos nós pensarmos como é que nós gostaríamos que a cidade fosse, ou como é que a noite fosse.